Existe algo em você que nem sempre faz sentido, mas está sempre aí. Não é algo visível, não aparece nas fotos, não é algo que você consegue explicar com facilidade, mas vive dentro de você, silencioso, constante, como um peso que você aprendeu a carregar sem perceber. Talvez você tenha se acostumado a dizer que está tudo bem, a seguir em frente, a lidar com as coisas sozinho. Afinal, foi assim que você aprendeu, não foi? Mas e se eu te dissesse que essa força que você carrega não nasceu de algo bonito? E se essa sua independência, essa sua frieza às vezes, essa dificuldade de se conectar, não forem qualidades naturais, mas sim adaptações? Adaptações de alguém que, lá atrás, simplesmente não recebeu o que precisava. Porque a verdade é que, quando uma criança não é amada da forma certa, ela não para de amar. Ela aprende a sobreviver sem isso. E é aí que tudo começa. Você começa a se virar sozinho. Aprende a não esperar muito dos outros. Aprende que demonstrar demais pode não ser seguro, que confiar pode doer, que se abrir pode não ter resposta. E sem perceber, você vai se moldando, se ajustando, se fechando aos poucos. Não porque quer, mas porque precisa. Você aprende a ser forte, antes mesmo de entender o que isso significa. E o problema é que essa força vem com um preço que ninguém te explicou. Hoje, talvez você seja aquela pessoa que aguenta tudo, que não reclama, que resolve, que segue em frente mesmo quando está quebrado por dentro. Mas, ao mesmo tempo, existe um vazio estranho. Uma sensação de que algo está faltando, mesmo quando tudo parece estar no lugar. E isso confunde você, porque você não consegue apontar exatamente o que está errado, só sente. Você sente dificuldade em confiar completamente em alguém. Sente um desconforto quando alguém chega perto demais. Sente medo, mesmo sem saber de quê. E talvez o mais difícil de tudo é que você também sente a vontade de ser amado. Mas, ao mesmo tempo, não sabe o que fazer quando isso acontece. Porque ninguém te ensinou. Ninguém te mostrou como é ser cuidado de verdade. Como é se sentir seguro emocionalmente. Como é não precisar merecer o amor. Apenas receber. Então, você cresce tentando descobrir sozinho algo que deveria ter aprendido lá atrás. E nisso, você começa a criar padrões. Você pode acabar aceitando menos do que merece, porque, no fundo, qualquer atenção já parece muito. Ou então, pode rejeitar antes de ser rejeitado, se afastar antes de se apegar, se fechar antes de sentir. Não porque não quer viver algo real, mas porque uma parte sua ainda acredita que não é seguro. Isso não é fraqueza, é memória. Seu corpo lembra, sua mente lembra. Mesmo que você não tenha clareza total sobre o passado, algo em você nunca esqueceu. Cada ausência, cada silêncio, cada momento em que você precisou de afeto e não recebeu, foi deixando marcas. Marcas que não aparecem, mas moldam tudo. Elas moldam a forma como você se vê, a forma como você ama, a forma como você reage. E talvez, no fundo, exista uma pergunta que você nunca conseguiu responder completamente. Por que eu sou assim? E a resposta pode ser mais simples e mais dolorosa do que parece. Você aprendeu a viver sem amor. E isso mudou quem você é. Mas aqui está algo importante. Algo que talvez ninguém nunca tenha te dito. Isso não define quem você precisa continuar sendo. Porque entender isso muda tudo. Quando você começa a perceber que muitas das suas reações não são defeitos, mas sim mecanismos de proteção, algo começa a fazer sentido. Você para de se culpar tanto, para de se julgar por sentir demais ou por não conseguir sentir, e começa a enxergar com mais clareza. Você percebe que aquela dificuldade de se abrir não é frieza, é defesa. Que aquele medo de se apegar não é desinteresse, é proteção. E que esse vazio não é falta de valor, é falta de algo que deveria ter existido. E quando isso fica claro, algo muda dentro de você. Não de forma instantânea, não de forma mágica, mas começa. Porque pela primeira vez,
você para de lutar contra si mesmo e começa a se entender. E talvez esse seja o primeiro passo mais importante de todos. Não é sobre apagar o passado. Não é sobre fingir que não aconteceu. É sobre reconhecer. Reconhecer que você fez o melhor que podia com o que tinha. Que você sobreviveu. Mas que agora você pode aprender algo novo. Pode aprender que amor não precisa ser conquistado o tempo todo. Que você não precisa ser perfeito para ser aceito. Que se abrir não precisa sempre terminar em dor. E que, aos poucos, é possível construir algo diferente. Talvez no começo seja estranho, desconfortável, porque é novo. Mas isso não significa que é errado. Significa que você está saindo de um padrão antigo. Um padrão que te protegeu, mas também te limitou. E deixar isso para trás não é perder uma parte de você. É finalmente se permitir viver algo que sempre fez falta. Sem pressa, sem cobrança, só com consciência. Porque no fundo, aquela criança que aprendeu a viver sem amor ainda existe aí dentro. E talvez tudo o que ela precisa agora é que você finalmente olhe para ela. Não com julgamento, mas com compreensão. Porque você não se tornou assim por acaso. E entender isso pode ser o começo de algo completamente novo.